presentes na minha molécula e agora nós vamos iniciar o estudo falando sobre as funções orgânicas oxigenadas, né? Pelo nome que já diz, funções orgânicas, ou seja, eu tenho cadeias carbônicas onde eu tenho carbono e hidrogênio, mas também agora vai aparecer um novo elemento, que no caso agora vai aparecer o oxigênio, tá certo? Então, as funções orgânicas oxigenadas são as que contêm oxigênio além de carbono e hidrogênio na molécula, tá? Nós vamos estudar as mais importantes, que são os álcools, os fenóis, aldeídos, cetona, ésteres, ácido carboxílicos e seus derivados, tá? As funções orgânicas oxigenadas, elas são muito importantes no sentido biológico, porque elas estão presentes, né, na vasta composição, onde tem determinados vários compostos orgânicos, tá, que fazem parte do sentido biológico do ser humano, da vida, né? Ou seja, dentro da biologia nós vamos encontrar muitos compostos orgânicos oxigenados, tá certo? Então, um deles é o açúcar, né, que está presente no nosso dia a dia, está presente no carboidrato, mas também nós vamos encontrar o amido, a glicerina, o colesterol. Todos eles são formados por funções orgânicas oxigenadas, tá? Só para iniciar, relembrando um pouco, né, a questão da nomenclatura dos nomes, de como que vai se organizar os compostos orgânicos, eles são organizados em funções, tá? Aquilo que nós chamamos de funções orgânicas. A primeira que nós estudamos foi dos hidrocarbonetos, onde só tinha carbono e hidrogênio como um grupo funcional, como mostra aqui no quadro. E também agora nós vamos começar a estudar o álcool. O álcool ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. E o sufixo, no caso da função, da nomenclatura, dos hidrocarbonetos nós utilizávamos o O e agora nós vamos utilizar OL, tá? Mas mais para frente eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, falando um pouco em relação ao álcool, né? O álcool que nesse período de pandemia ele foi tão falado, né? É tão falado como um meio de asepsia, um meio de prevenção, né? Trouxe alguns dados para vocês, vou falar um pouquinho, depois a gente dá continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? O álcool ele é considerado uma droga, ele é classificado como um depressor, ou seja, ele desacelera as funções vitais, ele resultando em uma fala, muitas vezes nós não conseguimos compreender quando uma pessoa está alcoolizada ou até mesmo fala coisa com coisa, né? Movimentos oscilantes, as percepções elas ficam alteradas. Temos também uma grande incapacidade de reagir rapidamente uma pessoa alcoolizada, né? Que consumiu de forma excessiva o álcool. A forma como o álcool ele afeta a mente é por meio da redução da capacidade que a pessoa tem para raciocinar e distorcer seu discernimento, tá? Embora o álcool ele seja classificado como depressor, que determina o tipo de efeito e a quantidade de álcool que é consumido por um determinado organismo, né? A maioria das pessoas elas bebem o álcool por ele ter um efeito estimulante. No caso da cerveja, de um vinho, normalmente as pessoas bebem para se descontrair. Qual é o grande problema do álcool? O excesso, como tudo na vida, né? Então, assim, o álcool em excesso, ele pode gerar uma overdose? Sim, overdose alcoólica, né? Ela vai provocar efeitos depressores muito graves, né? Como a incapacidade para sentir dor, intoxicação, faz com que o organismo vomite a substância tóxica, pode levar à inconsciência, pode causar um coma, existe o coma alcoólico, né? Pode acontecer também uma morte devido a overdose grave pela ingestão de álcool, tá? Nas bebidas, né, a gente percebe que existe uma diferença, uma quantidade, um teor, que a gente chama de teor alcoólico, ou seja, a quantidade de álcool presente naquelas bebidas, né? Então, no rótulo das bebidas,
vai aparecer uma quantidade diferente, dependendo do tipo de bebida que você está ingerindo, que você pretende ingerir. Na cerveja vai ter 2 a 6% de álcool, o cidra de 4 a 8%, o vinho 8 a 20%, a tequila 40% e assim por diante, tá? Gente, nós também vimos em relação ao álcool que está sendo utilizado, né, para fazer asepsia, que é o álcool 70%, né? Que normalmente o Ministério da Saúde está orientando para ser utilizado 70%. Por quê, né? Quando a gente fala que um álcool ele tem 70% na sua composição, eu estou afirmando que ali eu tenho 70% de álcool e 30% é de água, tá? Então, se eu utilizo um determinado composto, um determinado material que tem uma quantidade menor, um teor menor de álcool, ele não vai ter o efeito que ele precisa ter hoje no combate ao coronavírus, na pandemia, né? Que no caso, o álcool ele vai fazer o processo de desnaturação da estrutura lipídica da membrana celular, do caso do coronavírus ou de qualquer micro-organismo, né, que seja recoberto de gordura, né? Então ele vai desfazer essa gordura, tá? Para poder assim gerar esse processo de asepsia, de limpeza, né? Então, por que que precisa ser 70%? Porque o 70% ele vai demorar um pouco mais para evaporar. Um álcool que você pega que tem mais água do que álcool, a água vai evaporar, certo? O álcool vai evaporar rapidamente junto com a água. Já o álcool que tem 70%, ele demora um tempo a mais para poder acontecer esse processo de evaporação. Tá? Por isso nós utilizamos o 70%, tá certo? Mas eu vou passar também um texto para vocês fazerem uma leitura e aprofundar um pouco mais sobre essa questão, tá certo? É só termos mais, né, assim, que eu quis trazer para poder vocês terem um embasamento de aonde também nós apresentamos o álcool, aonde o álcool se apresenta, né, aonde nós vamos encontrá-lo no nosso dia a dia, tá certo? Então, o álcool, eles são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos hidroxila, no caso o H, ligados diretamente a átomos de carbono saturados. Tá? A gente já sabe que carbonos saturados são aqueles que fazem somente ligações simples, tá? Então, como é que eu identifico a presença do álcool, né? A função álcool, pela presença da hidroxila, certo? Eu coloquei alguns exemplos para vocês. A gente vai ter aqui o álcool alifático, que é esse primeiro, CH3, CH2 ou H, que é um álcool alifático, ou seja, cadeia aberta, tá? De álcool alifático é quando eu tenho duas hidroxilas também em uma cadeia aberta. Outro exemplo de álcool é quando eu tenho álcool cíclico, ou seja, eu tenho um ciclo e eu tenho a hidroxila ligada diretamente a ele. E eu posso também ter o álcool aromático. Quando é que eu tenho álcool aromático? Quando eu tenho o anel benzênico, eu tenho um CH2 e eu tenho a minha hidroxila ligado a ele. Tá certo? Então são essas as formas que o álcool, em termo estrutural, pode aparecer. Aí eu coloquei aqui como um ponto de atenção, nem todos os compostos que apresentam o grupo hidroxila OH podem ser considerados álcools. Por quê? Nesse primeiro caso bem aqui, eu falei para vocês do conceito da função álcool, só voltar aqui um pouco o slide, tá? Que a hidroxila ela vai estar ligada diretamente a átomos de carbono saturados. Nesse primeiro exemplo aqui nós temos que a hidroxila ela está ligada a um carbono que é insaturado, ou seja, que ele tem uma ligação dupla. Por isso, esse composto bem aqui que eu estou mostrando para vocês, ele não é considerado um álcool, tá? O segundo exemplo, ele também não é um álcool, por quê? Porque a hidroxila está ligada diretamente ao anel benzênico. Essa representação aqui do anel benzênico com a hidroxila é de um fenol, que nós ainda vamos estudar, certo? E como é que fica a questão da nomenclatura de um álcool? De onde é que sai o nome etanol? De onde é que sai o nome metanol? É isso que nós vamos ver agora, tá? Vou dar uma lida e depois eu vou passar o exemplo que fica mais fácil de vocês observarem. A nomenclatura IUPAC reserva para os álcools a terminação "ol", tirada da própria palavra álcool.
A cadeia principal deve ser a mais longa, que contém o carbono ligado ao OH. A numeração da cadeia deve iniciar na extremidade mais próxima ao OH. E, por fim, o nome do álcool será do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal, trocando-se final por ol. Vamos ver isso aqui na prática, né? Eu apresento para vocês aqui uma cadeia carbônica, certo? Aí a gente vai seguir a mesma sequência lá dos hidrocarbonetos, aí eu vou mostrando os detalhes, tá? Primeiro, eu preciso, como é que eu monto a nomenclatura? Colocando o prefixo. O prefixo é pelo número de carbonos, tá? No caso aqui eu tenho 4 carbonos, então a nomenclatura vai ser but. O intermediário vai ser o tipo de ligação, se é uma ligação simples, dupla ou tripla. Nesse caso aqui eu tenho somente ligações simples, então é AN. A posição da hidroxila, ou seja, em que carbono está a hidroxila. No caso aqui está no carbono 2. E a função vai ser ol, que no caso é quando agora a gente vai trocar dos hidrocarbonetos, nós utilizávamos o ol, e agora nós vamos utilizar ol, que fica butan 2-ol, tá? Aí eu coloquei mais um exemplo aqui para vocês em relação à nomenclatura, vamos dar uma olhada. Nesse segundo exemplo agora, nós vamos ter uma ramificação, tá? Então, para eu dar a ramificação, o que vai acontecer? Eu vou precisar fazer a contagem, achar primeiro quem é a cadeia principal. E lembrar sempre que a função orgânica, ela sempre vai ter a prioridade. Como assim? Eu sempre preciso começar a contar a quantidade, os carbonos, a partir de onde a hidroxila está mais perto da extremidade. Nesse caso, a gente começou da direita para a esquerda. Aí a hidroxila ficou com o número 3 e a ramificação, que nesse caso aqui é o CH3, ficou com o número 5. Tá? Então, como é que te dá a nomenclatura agora? A posição e o nome da ramificação vem primeiro, é nessa ordem que está aqui nessa tabela, tá bom? Então, a ramificação está no carbono 5 e o nome dessa ramificação é metil. Se vocês ainda têm dúvidas em relação aos nomes das ramificações, vocês podem voltar no vídeo anterior, tá? Que fala lá sobre as ramificações, tá bom? É sempre importante estar acompanhando por ele, pelaquela tabelinha, ter aquela tabela anexada no caderno de vocês, para poder vocês irem lembrando, porque realmente não é tão fácil gravar tudo de uma vez, tá? O número de carbonos, nesse caso aqui eu tenho 6 carbonos, então vai ser X. As ligações eu tenho somente ligações simples, então é AN. A posição da hidroxila está no carbono 3, tá? E no caso eu estou trabalhando com álcool, então eu coloco ol no final. Então como é que fica a nomenclatura? 5-metil, hexan, 3-ol. Professora, eu preciso colocar desse formato? Sim, por quê? Porque nós estamos trabalhando com a nomenclatura do tipo IUPAC, tá? Que é o órgão que dá essas nomenclaturas para os nossos compostos, tá? Existem outros formatos, mas nós estamos trabalhando com o da IUPAC, tá? Que é cobrado no Enem, que é cobrado no nosso dia a dia, também em sala de aula, tá bom? Então, esses são os exemplos de nomenclatura, tá? Se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente pode ir tirando na medida em que as lives forem acontecendo durante a semana e a gente vai conversando, tá bom? Mas vamos dar continuidade que ainda não terminou. Vamos ver também, gente, o tipo de classificação dos álcools. Da mesma forma como o carbono, a gente vai poder classificar eles. É importante também a gente classificar os álcools. E como é que a gente classifica os álcools? Eles podem ser classificados segundo vários critérios. Um desses critérios é de acordo com a cadeia carbônica. Como assim? Eu posso ter um álcool saturado, um álcool insaturado e um álcool aromático. Quando é que eu tenho um álcool saturado? Quando eu tenho somente ligações simples. Quando é que eu tenho um álcool insaturado? Quando apresenta pelo menos uma ligação dupla na cadeia. E quando é que eu tenho um álcool aromático? Quando eu tenho um anel benzênico. Nesse formato que está aqui na imagem, tá? Posso classificar o álcool ainda de acordo com o número de hidroxilas. Ou seja, se eu tenho uma hidroxila, ele é chamado de monoálcool.
Se ele já apresenta 2, ele é chamado de diálcool. Se ele apresenta 3, ele é chamado de triálcool ou poliálcool, tá? De 3 para cima a gente já pode chamar de poliálcool. E também a gente pode classificar de acordo com a posição da hidroxila. Se eu tiver hidroxila ligado a um carbono primário, por isso a gente precisa lembrar o conceito de carbono primário, secundário e terciário, tá? Para poder classificar as outras funções. Se eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono primário, eu tenho um álcool primário. Se eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono secundário, então eu tenho um álcool secundário. Se eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono terciário, então eu tenho um álcool terciário, tá? Então são essas formas de classificar os álcools, tá bom? Então, gente, o conteúdo em relação aos álcools inicialmente é esse, tá certo? Depois a gente vai aprofundar falando um pouco sobre o fenol, tá? E também falando um pouco sobre o enol, mas nas próximas aulas eu vou estar falando. Depois desse vídeo, vocês têm uma lista de exercício que eu já encaminhei, tá? Para vocês responderem sobre o álcool, tá? Mas também eu estou aqui à disposição, qualquer coisa, contem comigo, tá certo? Bons estudos, até mais.